Amém, amém, que Ele possa fazer infinitamente mais nas nossas vidas, em nome de Jesus. Quero convidar a igreja a abrirem suas Bíblias, segunda carta de Pedro, capítulo 2, lá para o finalzinho da sua Bíblia, segunda carta de Pedro, capítulo 2, que melhoraram a rodinha do púlpito, né? Alguém passou uma graxinha aí. No último tá fazendo um... Deus é bom. Segunda de Pedro, capítulo 2. O apóstolo Pedro diz o seguinte: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem, e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, e engalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada.
pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontraram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu Evangelho, que o Senhor nos ilumine através do Teu Espírito Santo, para compreendermos e discernirmos a Tua vontade hoje para nós, Pai. Que o Senhor possa nos instruir, possa nos dar sabedoria, para vivermos uma vida que agrada o Teu coração, Senhor. É o que eu peço por mim, peço por todos nós aqui, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas dentro das igrejas estão atrás das heresias, estão tentando detectar os hereges, estão tentando detectar os perigos, e muito dessa manifestação acontece dentro de um ambiente, às vezes, de mídia social, nas rodas de conversas entre pessoas que comungam da mesma fé, e a gente vê cada dia mais, infelizmente, um ambiente bélico, um ambiente agressivo, um ambiente polarizado, e assim por diante. Eu quero falar nessa noite sobre uma heresia que me parece muito pertinente, muito fundamental e que de fato é um grande perigo. E eu acredito que o maior perigo que realmente nós enfrentamos, porque tem muita cortina de fumaça e muita discussão que a gente vê por aí, o verdadeiro perigo que a gente enfrenta, o verdadeiro perigo, a verdadeira heresia que nós precisamos nos atentar é a banalização do mal. A banalização do mal. Isso sim é um perigo. E o mal, a maldade, tem sido banalizada constantemente nos nossos dias. Nos nossos dias. Esse conceito de banalidade do mal é um conceito que foi trabalhado pela filósofa judia Hannah Arendt, quando ela estudou ali, trabalhou as questões inerentes ao totalitarismo, especialmente o totalitarismo dentro da Alemanha nazista. E a Hannah Arendt, ela tem um conceito de banalidade do mal muito sofisticado, e eu nem de longe quero chegar perto de tentar explicar isso nos mínimos detalhes para vocês, mas tem algumas coisas muito importantes que ela joga luz e nos ajuda a entender. Enquanto que o bem é algo profundo, é algo denso, o mal, ele possui uma característica, ele é superficial. O mal é cheio de superficialidade. O mal se espalha facilmente entre as pessoas. Pode perceber, é muito mais fácil a maldade, a mentira, se espalhar que nem um rastilho de pólvora, do que a bondade. Para a gente promover o bem dá um trabalho. Agora o mal não, o mal ele se espalha. E a Hannah Arendt, ela fala o seguinte, que esse mal,
ele não é algo que se espalha simplesmente em pessoas ignorantes. Muitas pessoas muito inteligentes, inclusive como eram muitos nazistas na Segunda Guerra Mundial, eles banalizaram o mal, eles aderiram a Hitler, eles aderiram àquelas loucuras, e era gente culta, gente que ouvia música boa, gente que tinha bagagem, repertório. Então a maldade não é algo simplesmente que pega e contamina gente pouco instruída. Pessoas instruídas também são levadas pela maldade, também são levadas pelo mal. E ela, dentro do conceito que ela trabalha, ela explica que o mal, ele se espalha entre aqueles que se escondem da complexidade da vida. Lamento te informar, mas a vida é muito complicada, a vida é muito complexa, é muito difícil a gente dar respostas para os problemas, para os desafios que nós temos na vida. É muito difícil a gente analisar um fenômeno como esse, moradores em situação de rua. Não tem resposta fácil. Só que a maldade, sabe como que ela acontece? Ela acontece quando ela toca covardes, gente covarde, que não tem coragem de enfrentar o problema, e quer dar uma resposta fácil para o problema. É um vagabundo. Sabe gente que fala isso? É um vagabundo, não quer trabalhar, foi para a rua. É maldade. A maldade, ela se espalha fácil. A culpa da Alemanha está assim, é dos judeus. Vamos matar os judeus, vamos resolver o problema. É gente que não tem coragem de enfrentar os verdadeiros desafios e complexidades da vida. Portanto, a banalidade do mal, ela é igual ao quê? A falta de coragem para enfrentar de frente essas complexidades. Então tome muito cuidado quando você for proferir algum tipo de juízo sobre alguma questão. Toda história tem dois lados, toda história tem muitos lados, todos os problemas têm muitos fatores, todos os problemas são complexos. O mundo não é 0 ou 1, o mundo não é preto e branco, o mundo não é sim ou não, o mundo é complexo. E se a gente não entender isso, a gente corre o risco de banalizar o mal, como o mal tem sido sim banalizado no nosso tempo, no nosso mundo contemporâneo, por conta de gente covarde, que não tem coragem de entender que o mundo é complexo, e de encarar os desafios com a complexidade que se exige do entendimento para entender os problemas do nosso mundo. E essa banalidade do mal, ela não é de hoje, ela já se manifesta há muito tempo. Esse perigo já está presente há muito tempo. Pedro, aqui na sua epístola, na sua segunda epístola, no capítulo 2, ele dá alguns exemplos para a gente, de momentos, de contextos, de situações em que o texto bíblico nos mostra, nos revela o mal sendo banalizado. Ele começa falando dos anjos caídos. Gênesis capítulo 6, verso 1 a 4, vai dizer que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus, que são os anjos, viram que as filhas dos homens eram bonitas, formosas, e escolheram para si aquelas mulheres que lhe agradavam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia néfilins na terra, homens gigantes, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Se você quer entender melhor esse negócio aqui, tudo aqui complicado, e é complicado mesmo, é um negócio polêmico, teologicamente não é algo simples, você tem que ler o Apócrifo de Enoque. Tem que ir lá para o Apócrifo de Enoque para entender o que Pedro está dizendo aqui. Porque o que Pedro está dizendo aqui, ele está citando desse texto apócrifo que circulava dentro dessa época. Mas o ponto aqui que é importante a gente entender é assim: o mundo dessa época se tornou perverso. Perverso.
Esses anjos vieram ter relações com mulheres, nasceram esses néfilins, nasceram esses homens poderosos, e o fato é que o mundo se tornou um lugar em que o mal foi banalizado, a perversão humana se espalhou, a perversão humana se instalou como modus operandi de uma sociedade. A perversão da humanidade está presente aqui dentro desse contexto. Noé, Gênesis 6, 5, 9, diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos seus pensamentos e do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha o que está acontecendo aqui na terra, imediatamente aqui no verso posterior a Gênesis 6, 4, Gênesis 6, 5, mostra, novamente enfatizando, que a maldade estava presente nos pensamentos, no coração. A inclinação da humanidade era para a maldade. E diz que o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E o texto diz ainda que isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. E o texto continua: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. E aqui é interessante, alguns judeus, quando leem esse texto, né, e a gente é fácil glorificar a pessoa humana, né, e a gente olha para o Noé e fala assim: oh, Noé é um herói da fé. O texto fala assim: homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Quem era o povo da época de Noé? Um pessoal terrível. Então alguns vão interpretar assim: não é que Noé era tão bonzinho, perfeito, santo, imaculado, é que dentro da régua do povo da época, ele era o melhorzinho. Ele dava, o pessoal era tão maldoso, era tanta maldade que o Noé se salvava um pouquinho lá. Naquele contexto ele estava bom, estava fera. Mas o ponto que Pedro fala para a gente é que aqueles anjos caídos, eles estão aprisionados no inferno. A mão do juízo de Deus veio sobre eles. Esses homens, essa humanidade dessa época de Noé, a mão do Senhor veio com juízo sobre eles. Tamanho foi a maldade, tamanha foi a banalidade da maldade dentro desse tipo de sociedade. Ele fala também em Pedro, 2 de Pedro, de Sodoma e Gomorra, e ele vai citar Ló, e é muito interessante a descrição do Ló que ele faz. Pedro vai dizer que Deus livrou Ló do juízo que veio sobre Sodoma e Gomorra, homem justo que se afligia com procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. E o texto diz: pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. O mal banalizado, o mal alastrado, e o Ló se corroendo, o Ló não se entregando à maldade, não se entregando, não achando normal aquela maldade. E lá no Gênesis 18, 20 a 21, em que Sodoma e Gomorra vai ser descrita, olha só a descrição que o escritor faz. As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, Deus falando, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido. Olha que interessante. A notícia chegou para Deus de uma maneira tão forte, tão potente, era tanta maldade, que Deus ainda fala assim: olha, não dá para acreditar no que eu estou ouvindo, eu vou ter que descer lá para ver com os meus próprios olhos, para ver se é verdade tanta maldade que está no meio desse povo. Ezequiel 16, 49 a 50, fala assim, fala a respeito do pecado de Sodoma. Olha o pecado de Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados, eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim,
por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Maldade imperando em Sodoma e Gomorra, e com certeza práticas imorais, violência, gente violenta, com disposição para pegar outro corpo e usar aquele corpo como se fosse um objeto para o seu próprio prazer sexual. Uma sociedade tão maldosa, em que pessoas têm o que comer, pessoas têm fartura, mas estão despreocupadas com a fome dos outros, estão despreocupadas com os pobres, estão despreocupadas com as injustiças na sociedade. Maldade, e a mão do Senhor veio sobre Sodoma e Gomorra, como nós conhecemos. E a banalização do mal continua. Me permitam continuar com alguns exemplos dentro da nossa época. Eu já citei aqui a Segunda Guerra Mundial, o mal sendo banalizado, um lunático, um louco, que aparece discursando bonito, falando bonito, com uma postura bonita, encantando uma nação devastada pela Primeira Guerra. Uma nação inteira sendo ludibriada por um lunático, que se achava um Messias, um Salvador. E vocês acham que ele começou falando assim: não, gente, é o seguinte, vamos queimar os judeus, vamos mandar eles ali para serem incinerados, etc e tal. Vocês acham que começou assim? Não começou assim. Começou aos pouquinhos. O mal banalizado. Banaliza um pouquinho aqui, banaliza um pouquinho ali, relativiza a democracia aqui, relativiza a corte ali, taca fogo ali, faz isso aqui, instiga, alimenta o povo, vai tornando o povo vai ficando cada vez mais irado com aquele discurso, o povo vai ficando cada vez mais polarizado, o povo vai ficando cada vez mais agressivo. Aí aquilo sai da retórica, aquilo sai da conversa, aquilo sai do discurso e vira uma pedra em uma loja de um judeu. Aquilo sai do discurso e aquilo vira violência. Aquilo sai do discurso e para o cidadão alemão que está vendo o guarda espancando uma pessoa na rua, ele já passa e fala assim: bem feito, ninguém mandou, roubou o nosso emprego, a culpa é desses ratos. É assim. Olha, eu não vou te convidar a fazer uma coisa que eu tentei fazer, porque eu tentei e não consegui, e não recomendo. Eu tive a infelicidade de começar a ler a autobiografia do Adolf Hitler. Gente, deu ânsia de vômito. Ânsia de vômito. É nojento. É nojento o tamanho da maldade, o tamanho da crueldade do que aconteceu ali na Alemanha na Segunda Guerra, através dele. Mas vamos para outro exemplo. Os irmãos sabem aqui, né? Tem visto eu nas redes sociais, lá no Morumbi, assistindo o jogo do São Paulo, torcendo, né? Pois é, eu sou São Paulino, gosto de torcer, mas eu me lembro, nunca vou me esquecer da cena de 1995 no Pacaembu, final da Copa Juniores, São Paulo e Palmeiras. Palmeiras venceu. Palmeirenses foram começar a provocar a torcida do São Paulo no Pacaembu, do lado do tobogã, antigo tobogã, aquela arquibancada ali em obras, cheio de pau, cheio de pedra. São Paulinos começaram a chacoalhar a grade caiu, eu estava de frente, assim, a grade caiu na nossa frente, lá em cima, né? Não estava pertinho não, muito criança. Caiu, os caras invadiram o tobogã. Sabe que você pegar um pedaço de pau, você pegar e dar na cabeça, dar no corpo de um outro ser humano por causa de time de futebol? Já parou para pensar se o nível da banalização da maldade, você matar um outro humano, um compatriota seu, um humano, por conta de uma divergência de futebol? Pacaembu, uma zona de guerra. Quem não assistiu isso, quem não testemunhou, quem não viu, assistam. Bota no YouTube lá para vocês verem o que aconteceu no Pacaembu em 1995, no final dessa Copa Juniores. Não dá, é difícil de entender, de digerir. Eu gosto de brincar, gosto de torcer,
Mas agredir um outro ser humano por causa de time de futebol, gente, não dá, não dá. Outro exemplo, a gente testemunhou recentemente uma festa privada, o camarada fazendo a festa de aniversário dele, comemorando lá do enredo do partido que ele gosta, do candidato que ele gosta. Acho uma coisa particularmente até cafona comemorar com o negócio de partido político, mas enfim, comemorando lá. Chega um outro carro, o cara tira a arma, os caras começam a trocar tiro, um mata o outro. O cara não tem o direito de comemorar o aniversário dele, ele é assassinado por causa de questão política, gente. Porque o candidato não é o dele. O cara vai lá de carro, faz questão de pegar o carro dele e ir até a festa do outro. Gente do céu, que sociedade é essa que a gente está vivendo? Isso é a banalização da maldade. Alguém tirar uma arma e atirar no outro por divergência partidária, isso é maldade. A gente não pode olhar isso e achar normal. A gente presenciou recentemente um estupro de uma mulher na cama, tendo filho. O anestesista foi com ela dopada, estuprou aquela mulher, e vai saber mais quantas mulheres. Não dá para olhar isso e achar normal. Não dá para olhar isso e achar que está tudo bem. A gente vê muitas vezes, e aqui eu vou falar sobre um tema com muita cautela, longe de mim dizer para vocês assim que a democracia é um ente espiritual que a gente tem que se curvar diante dela e adorar ela. A democracia faz as coisas ficarem lentas no nosso país. A democracia faz com que as coisas demorem. A democracia, nossa, é um negócio, uma engrenagem, muda só de 4 em 4 anos os candidatos, você precisa mudar a Câmara ali para poder mudar alguma coisa, se você quer não basta só isso, é um negócio complexo. Mas você tem alguma saída melhor que a democracia? Eu não tenho. Eu não conheço nada melhor que a democracia que a gente tem. Ela nos previne de lunáticos como Hitler, ela nos protege de lunáticos autoritários, ela nos protege de loucos que amam o poder e querem ter o poder só para si. E aqui eu abro um parênteses, né? Você que é batista, você sabe a importância da democracia. Você sabe a importância da democracia. Batistas, já vou antecipar alguma parte do sermão aqui, não estão autorizados a relativizar o valor da democracia. Se você não é democrático, automaticamente você não pode nem se falar que você é batista. Tem uma coisa errada aí, mas fecha parênteses, fica para uma outra conversa, a história dos batistas. Mas o ponto é, a gente não tem nada melhor que a democracia. Ela protege o povo, ela nos protege de tantas coisas, de tantos autoritarismos que a nossa história testemunhou. E a gente vê a maldade tensionando os valores democráticos. Tensiona aqui, tensiona ali, pressiona aqui, confusão aqui, confusão ali, confusão no STF, confusão no Congresso, confusão no Executivo, confusão não sei o quê. E aí a gente vai vendo tudo isso, e a gente vê isso 1 ano, a gente vê isso 2 anos, a gente vê isso 3 anos, vê isso 4 anos, vê isso 5 anos, e o mal vai sendo banalizado. A gente vê a normalização da violência. Eu acho assim, sinceramente, um negócio esquisito, um cristão, valores da família tradicional, Deus, né, para toda a nação, armamento. Gente do céu, que evangelho é esse? Onde que a gente consegue encaixar família, Deus e arma junto? E falar, somos crente, isso é coisa de cristão. Gente do céu, tem alguma coisa errada. Mas isso vai se normatizando, vai se banalizando, vai se relativizando. A maldade, ela vai sendo banalizada. E a gente consegue testemunhar isso com os nossos olhos acontecendo na nossa frente. Por isso eu quero dizer para vocês que existem muitos hereges no nosso meio. E esses hereges, conforme o texto que nós lemos deixa claro, eles são aqueles que relativizam, que banalizam o mal.
Então, o critério que eu estou usando aqui para pensar o herege, e o critério que Pedro está usando para pensar o herege, não é a religiosidade, não é se você gosta do batismo por imersão ou por aspersão, não é se você é calvinista ou arminiano, não é se o dia do Senhor é sábado ou é domingo, ou é qualquer dia. Não é esse o ponto que vai definir se a gente é herege ou não é herege. O herege, segundo Pedro, segundo o capítulo de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, a heresia está vinculada à maldade. Uma maldade que vai sendo banalizada, que vai sendo, colocada dentro da nossa sociedade, e a sociedade vai se acostumando, vai se habituando com o mal. É aqui que está o problema. É aqui que está a difamação do caminho da verdade. É aqui que está a condenação que paira sobre eles. Paira sobre eles quem? Os heréticos dos católicos? Os heréticos dos adventistas? Os heréticos que gostam daquele pastor? Ou que gostam daquele outro pastor? Os heréticos que gostam desse político ou gostam daquele outro político? Não, os heréticos aqui são esses que têm a justiça de Deus sobre si, porque são parte dessa engrenagem do mal. É gente que não é como Ló, que vê a maldade e o coração fica atormentado por aquilo que testemunha, que o coração fica atormentado por aquilo que vê, por aquilo que ouve, do que a humanidade é capaz de fazer. São esses aqui que são os hereges, são esses que são exatamente os que banalizam o mal. E como eu disse, o critério aqui, portanto, não tem a ver com teologia. O critério aqui, gente, é vida, é amor. O critério aqui é o projeto de Cristo para a nossa vida, que em hipótese alguma pode levar a gente a viver de alguma maneira banalizando a maldade, ou sendo um agente da banalização da maldade nesse mundo. Olha as características desse pessoal aqui. É gente que cobiça. Gente que cobiça poder, cobiça dinheiro, cobiça outro corpo, um corpo que não é dele. É gente sem princípio moral. É gente que ama a injustiça. Eu não sei você, mas nós aqui, já novamente me antecipando para o final da mensagem, não dá para a gente ouvir que tem gente na rua, passando fome, porque o camarada era cobrador de ônibus, perdeu o emprego, não consegue outro emprego, e ele está na rua. E a gente olhar isso e como se isso fosse um corriqueiro, normal, de boa. Não dá, isso é injusto. Olha o mundo injusto que a gente vive. Como que pode ter alguém no nosso planeta Terra com fome? Injustiça, isso tem que incomodar, isso é maldade. É gente insolente, gente arrogante, gente cheia de arrogância, de ganância. Pedro vai falar também de vaidade, de corrupção, libertinagem, de violência. Dentro de todos os exemplos que a gente falou aqui, são essas características. Isso aqui é o Hitler. Isso aqui são aqueles caras lá que queriam se aproveitar do corpo dos estrangeiros que foram na casa do Ló. Dá eles para a gente usar eles, usar o corpo deles. Você sai da nossa frente, senão a gente vai fazer com você, a gente vai te bater, cara. Gente arrogante que acha que tem para si a resposta simples dos problemas do universo e pega uma arma e mata o outro, porque o outro é do outro partido. Gente do céu, está aqui. Pedro vai dizer, melhor que esses não tivessem conhecido a justiça. O cão volta ao seu próprio vômito, a porca lavada que volta a se sujar. Bom,
Diante disso tudo que a gente está falando, eu queria dar para vocês alguns conselhos. Primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, com todo o amor do mundo, com todo o carinho do mundo, com toda a pastoralidade que eu posso depositar e colocar aqui diante de vocês, não negocie com a maldade. Não negocie com a maldade. Não brinque com a maldade. Não banalize o mal. Não banalize o mal. Quando você se deparar com a maldade na sua vida, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, nas mídias sociais, na sua igreja, não negocie com a maldade. Não contribua para inflamar pessoas com ódio. Não faça parte dessa engrenagem. Não contribua com a inflamação, com a pressão, com a tensão do mal. Não brinque com o mal. Não teste os limites da maldade. Não estresse a maldade, porque você pode ter certeza que ela vai se alastrar que nem rastilho de pólvora e ela vai contaminar tudo. Não seja essa pessoa. Como cristãos, nós não estamos autorizados a banalizar o mal. Nós não estamos. Nós somos de Jesus, nós cantamos aqui que nós somos da bondade, nós cantamos aqui que nós somos da paz, nós cantamos aqui que nós somos da luz. Nós não somos das trevas, nós não somos da escuridão, nós não somos da maldade, nós não somos da vingança, nós não somos da violência, nós não somos do ódio. Nós precisamos ser a peça dentro desse lugar que chama sociedade, em que a gente contribui, não para tensionar, não para inflamar, mas para pacificar, para ser a resistência do mal. Você não está autorizado como servo de Deus, como discípulo de Jesus, a relativizar a maldade. Maldade é maldade. Ah, mas esse cara é do partido que eu não gosto. Maldade é maldade. Ah, mas não foi com a minha mulher. Maldade é maldade. Ah, mas não sou eu que estou na rua. Maldade é maldade. Não dá para relativizar isso. Nós não estamos autorizados a ter respostas óbvias. Respostas óbvias faz a gente pegar a arma e matar aqueles que estão errados, porque é tão óbvio. Faz a gente violentar o outro. Gera sectarismo, gera divisão, gera roubos autoritários. Nós não estamos autorizados a isso. Nós não estamos autorizados a contribuir com o mal, diretamente ou indiretamente. Porque não se enganem, a dona de casa que estava lavando louça enquanto o Hitler passava na rua dela e ela fazia assim, você pode ter certeza que ela contribuiu com aquilo tudo lá. Aquele alemão que estava lá na Segunda Guerra, que viu tudo aquilo acontecendo, discerniu, viu coisas acontecerem e testemunhou, e fingiu que não era com ele, ele tem contribuição nisso também. Aqueles que viram a luta de Martin Luther King lutando contra a favor dos direitos dos negros nos Estados Unidos, aqueles que falaram, ixi, isso aí é encrenca, o mundo está polarizado, deixa eu sair fora, sabe? Também contribuíram com o racismo nos Estados Unidos. O silêncio dos bons é muito perigoso, e nós não estamos autorizados como cristãos, discípulos de Jesus, pequenos cristos, nós não estamos autorizados a nos silenciarmos quando a gente vê a maldade. Não dá para banalizar. Não dá para banalizar quando a gente escuta uma piada racista perto da gente. Não dá para banalizar. Não dá para fingir que nada aconteceu. Ah, mas veja bem, pastor, eu estava na mesa lá com a minha família, né? Poxa, o pessoal não está acostumado, puxa vida, foi sem querer. Não dá, não dá.
Você como cristão, na minha opinião, você tinha que gerar um mal-estar na mesa de jantar, na mesa do almoço, nessa hora. Que é maldade. Não dá para negociar com a maldade, porque a maldade se espalha que nem rastilho de pólvora. Não dá para se habituar a ouvir piadas homofóbicas como se nada tivesse acontecendo. Ah, aquele viadinho lá. Não dá, não dá. Nós não estamos autorizados a fazer isso. Nós não estamos autorizados a fazer isso. Não dá para relativizar o mal que está perto da gente. Não dá para ouvir uma piada machista. Aquela loira burra, sabe aquela loira burra? Não dá para fingir que não está acontecendo nada. Nós precisamos entender que nós não estamos autorizados a banalizar o mal. Por isso, o primeiro conselho é esse: não negocie com a maldade, porque você direta ou indiretamente vai contribuir com uma sociedade. Eu vou chegar aqui já, mas você pode ter certeza que tem a ver com o juízo divino. Deus um dia vai prestar contas, vai acertar as contas, nós vamos prestar contas. A Igreja Batista em Quitaúna vai chegar lá um dia diante do Senhor. E a Igreja Batista em Quitaúna e IBQ, você banalizou o mal? É isso que Jesus vai perguntar para a gente. Não vai perguntar se era por aspersão e imersão. Vocês eram batistas mesmo, batizava tudo até a última, um fiozinho de cabelo ali, entrava na água? Entrava, vocês são crentes, pode ir para o céu, benditos do meu Pai. Não tem isso, gente. Não tem isso, não. Eles vão olhar, Deus vai olhar para a gente e vai querer saber como que a gente enfrentou a maldade no mundo. Que tipo de comportamento que a gente tinha, como que a gente vivia, como que a gente pensava. O juízo de Deus sobre aqueles que banalizam o mal virá. Deus um dia vai nós vamos prestar contas para Deus. E se direta ou indiretamente você contribuiu com o mal, você vai estar um dia diante de um tribunal, ou então diante de um tribunal da própria vida. E Deus nos livre. Eu fico pensando assim, uma coisa que eu sempre penso, né? Puxa vida, imagina um soldado nazista de 30 anos servindo a Hitler apaixonadamente. O cara tem um filho, uma filha, tem uma família. Acaba a guerra, 1945. Os aliados vencem. O que você fala para os seus filhos? Já pararam para pensar o quão vergonhoso, quão constrangedor chegar para sua filha de 20 anos, ela já estudando, sabendo da história: pai, e aí? O que você fez? Crente? E aí, pai, você era da igreja confessante? Você estava lá com o Dietrich Bonhoeffer? Você estava lá com o Karl Barth? Vocês estavam resistindo ao nazismo? Não, filha, eu estava com a igreja que estava apoiando. É juízo divino. Meu Deus do céu, acho que não sei o que seria pior. Então tenha certeza, o juízo virá. Em terceiro lugar, terceiro conselho, que tem a ver com isso que eu acabei de falar: vamos pensar nas próximas gerações. Nós precisamos pensar nos nossos filhos, nas nossas crianças, nos adolescentes que saíram daqui. Que mundo que a gente está construindo? Que sociedade que a gente está construindo? Como que eles estão enxergando em nós o combate à maldade? O que nós estamos passando para eles? Como eu falei das piadas, essas piadas acontecem no carro com crianças. Quando essas situações acontecem nas escolas e elas voltam, a gente conversa, a gente explica, a gente instrui à luz da palavra de Deus, do Evangelho. Filho, filha, sobrinho, sobrinha, olha, não é por aqui. O Senhor Jesus nos ensina a amar. Ah, mas ele me chamou de preto, pai. Ah, ele falou que eu tenho jeitinho. Como que a gente explica? Como que a gente faz?
Nós precisamos ser agentes do reino, gente que está construindo a sociedade do reino. E essa sociedade envolve, obrigatoriamente, se nós somos de Jesus, a não banalização da maldade. Não pode ser banalizado, tem que ser tratado, tem que ser cuidado, tem que ser explicado, tem que ter instrução, tem que ter investimento de tempo. Cuide dessa próxima geração. Você, como cristão, você é responsável por isso. Cuide da nossa democracia. É ruinzinha, mas é o melhor que a gente tem. É melhor do que entregar para os nossos filhos um país com um ditador, com uma ditadura. Cuide. Vamos cuidar do nosso país. Vamos ser agentes nesse mundo que vão contribuir com a paz, contribuir com o amor, contribuir com a luz, com a bondade. Você quer combater uma grande heresia nos nossos dias? Combata a maldade. Confronte o mal. Confronte o mal. Confronte com as armas da luz esses hereges. Esses muitas vezes que se dizem nossos irmãos e irmãs, que precisam receber instrução e falar: meu irmão, você está muito violento para um cristão, está muito agressivo para um cristão. A minha oração é que você saia daqui nessa noite inspirado a servir a Jesus, inspirado a ser um discípulo de Jesus, inspirado a ser alguém que vai sair por esse mundo e não vai permitir que o mal seja banalizado, chamando mal de mal, maldade de maldade, não permitindo que o mal se alastre, não permitindo que o mal corroa a sua alma, corroa a sua família, corroa a sua igreja, corroa as suas mídias sociais, corroa as suas rodas de convívio. Não permita que isso aconteça. Nós, como igreja de Jesus de Nazaré, nós precisamos ser a resistência. Nós precisamos ser um muro que vai conter, que vai segurar, e que, se necessário for, no poder do Espírito, vai destruir as portas do inferno, para que não exista mais um Hitler, para que não exista mais algo parecido com uma segunda guerra cheia de câmara de gás matando pessoas, para que não exista mais um ser humano que não seja digno de sentar em um ônibus por conta da cor da sua pele, para que não exista mais uma mulher sendo estuprada na hora de dar à luz, porque você pode ter certeza que esse xarope é alguém que está fazendo isso, mas a quantidade de vezes que ele relativizou quem é a mulher na vida dele foram inúmeras, porque para ele não estava diante de uma mulher, ele estava diante de um corpo, de um objeto. Seja a resistência, não permita que isso aconteça, não permita que isso aconteça. Você é servo de Jesus, você é servo do príncipe da paz, você é servo do Senhor que é luz, que brilha e dissipa as trevas. Vocês são a igreja de Jesus na terra. Não permitam que o mal seja banalizado, não permitam a fome, não permitam a injustiça, não permitam a maldade, não permitam a violência, não permitam o preconceito, não permitam, para que a gente não tenha o juízo de Deus sobre as nossas cabeças, para que em nome de Jesus nós possamos dar um bom testemunho do que significa na prática seguir Jesus de Nazaré. Quero convidar você a baixar sua cabeça nesse momento e a orar comigo. Eu queria te dar um minuto aí para você digerir o que você ouviu.
Um minuto para você refletir, pensar. E eu queria, enquanto você está aí pensando, eu queria ler novamente a descrição de Ló, conforme Pedro a faz. Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa da maldade que via e ouvia. Pai amado, Pai querido, estamos diante do Senhor como igreja tua. Queremos pedir, Senhor, sejamos cheios do teu Espírito Santo, iluminados pelo teu Espírito Santo, Pai amado, com a sua sabedoria, sabedoria do teu Evangelho. Pai amado, cuida de nós para que a gente não caia nesse erro, para que a gente não deturpe a verdade, para que a gente não se torne esse tipo de herege aqui, que banaliza o mal. Senhor, nos dá um coração como o de Ló. Senhor, nos dá uma alma atormentada por aquilo que a maldade faz na humanidade, Senhor. Nos dá esse tipo de coração, nos dá esse tipo, Senhor, de coragem, para a gente enfrentar a vida, enfrentar os problemas, enfrentar os desafios que são colocados diante da gente, de tal modo que possamos ser instrumentos teus para refrear o mal. Nos livra, Senhor, das respostas fáceis. Cuida de nós como igreja, Pai, para que a gente possa dar um bom testemunho. Nos livra do juízo, Pai, nos livra da tua mão, Senhor, que não suporta a maldade. Que possamos trabalhar contigo, Senhor, possamos cooperar contigo, para sinalizarmos para o mundo a tua bondade, para sinalizarmos para o mundo a tua luz, para sinalizarmos para o mundo o caminho não é o caminho do mal, mas é o caminho do bem. Nos fortalece e nos ajuda como igreja tua, Senhor, a estarmos do lado certo da história, em nome de Jesus, amém, amém.